Eu já vou pedir para o Marcão preparar o vídeo da manifestação dos servidores na frente da Prefeitura de Araraquara. Porque os servidores municipais, eles protestaram na frente do Paço Municipal contra o projeto de reajuste salarial enviado à Câmara. A Câmara não analisou o projeto na terça-feira, mas o projeto chegou. Ele só não entrou na pauta. E a revolta, Bonalda, dos servidores que participaram desse protesto, e o sindicato está marcando mais um movimento para amanhã, é que não houve uma nova negociação. A Prefeitura apresentou uma proposta, trouxemos aqui, inclusive, em primeira mão, 5,49% de reajuste no salário, mais aumento no ticket alimentação, passando de 850 para 1.150, mas isso não convenceu os trabalhadores. E os trabalhadores, em assembleia, decidiram rejeitar essa proposta, imaginando que teria uma nova rodada de negociação. Vamos ao vídeo? Como vocês, servidores públicos, estão se sentindo com essa atitude que o Lapena teve de enviar o projeto diretamente para a Câmara? O sentimento é de traição, estamos nos sentindo traídos, até porque uma grande parcela do servidor votou para o governo, votou para uma mudança. Essas pessoas garanto que estão muito mais com sentimento de traição. Foi uma manifestação em resposta à falta de respeito que o governo teve com a categoria, que estava em tratativas. Foi a primeira resposta do sindicato da categoria para a prefeitura. E em vez deles marcarem uma reunião com a gente para uma segunda tratativa, como democraticamente, eles simplesmente mandaram para a Câmara. A gente estava em reunião hoje por outro assunto com o governo, descobrimos por fora de outros diretores que o projeto de lei já estava na Câmara. Conseguimos vir na Câmara, barrar o projeto, falamos com as comissões, falamos com os vereadores, mas não é situação de respeito com os trabalhadores. Então, sexta-feira, aproveitando já o espaço, 7 horas da noite, na porta da Prefeitura, nós vamos fazer uma assembleia deliberativa. E essa assembleia, porque a categoria já está em estado de greve. A partir daí, pode-se decidir por greve. Já está em estado de greve. Então, é importante esse diálogo, sim, do governo com a categoria, porque a gente sabe que quando há paralisação, quando há greve, o mais prejudicado é o usuário do serviço público. É o pai que tem filho na creche, é quem usa o posto de saúde, serviços públicos que impactam diretamente a vida do trabalhador. Então a gente espera... O Sismar sempre teve dificuldade para avançar no diálogo com o executivo. Isso em todas as gestões. Porque o chefe de executivo, Bonalda, ele vai querer sempre ter as suas contas favoráveis, sempre o orçamento no azul. E o atual gestor, prefeito Lapena, ele alega que está com dificuldade financeira. Ele tem apresentado essa defesa, o chefe de governo, o secretário de governo também, o Guidolin, disse aqui que a prefeitura está entregando, está oferecendo para a categoria aquilo que está dentro das possibilidades. Por isso, há sempre essas discordâncias, né? Porque o chefe do executivo sempre vai querer oferecer aquilo que ele possa ficar com uma sobra. E o sindicato está sempre correndo atrás, o trabalhador, o servidor sempre correndo atrás de recuperar perdas salariais. Mas nesse momento, o que eu escuto dos servidores é uma coisa que, assim, volto a dizer, que parece que nunca aconteceu na história recente, que é essa sensação de traição, essa sensação de omitir informações. E eu cheguei até a ouvir dizer, não, ele mentiu, ele disse que o promotor, e aliás ele disse aqui pra gente, que o promotor disse que não poderia incorporar como bonificação no salário. E aí, quando eles têm acesso a esse documento do Ministério Público, o Ministério Público permite essa incorporação. Então, tá além só da negociação salarial, porque essa tensão salarial vai ter entre patrão no privado, vai ter no público, a gente sabe disso. A gente puxa para mais, aumenta, não aumenta, aumenta ticket, aumenta salário, vai ter reposição. Agora, a forma em que esse governo tem conduzido, Chico, volto a dizer, desde o primeiro mês, a forma em que ele vem conduzindo as negociações,
as imposições, as formas. Bonaldo, mas na gestão equivocada. passada também, o presidente do Sismar sempre falava da dificuldade de negociar, de conversar, de diálogo. Mas alguma com o vez ele executivo. disse que o Edinho disse da dificuldade. Que o sempre Edinho disse, mentiu? Sim, disse. Não, ele eu não disse em lembro. algumas Eu lembro oportunidades dele que o brigar. governo não estava falando a verdade. Ele disse em algumas oportunidades da dificuldade de diálogo com o executivo. Isso sempre foi dito. O Sismar, o sindicato, sempre tem essa dificuldade. Porque, claro, o Sismar, o sindicato que representa a categoria, vai pedir também um pouco acima, para ter gordura para queimar na negociação. E do outro lado, o executivo também não vai oferecer tudo que tem. Isso faz parte da negociação. Faz, mas nesse caso Agora, é retirada, né? Nesse caso a gente está deslocando um dinheiro para outro. Então, isso é retirada de renda de servidor. Aí por isso que tem que ter a negociação e aí e convencimentos. tem que ter a negociação, exatamente. E aí eu estou dizendo, a forma de conduzir do governo, ao meu ver, está equivocada. Está criando tensão com setores da cidade desnecessário mas desde essa que de falar que é a primeira vez, que nunca dizer, existiu na história recente de acabei Araraquara, de dizer isso que não é teve fato. greve. Eu já comecei o nosso assunto dizendo que já teve greve no município. Se você acompanhar as manifestações, os protestos do Sismar, isso, eu lembro que teve um ano durante a pandemia que isso ocorreu toda semana. Toda semana tinha uma manifestação. E tivemos greves. Por quê? Porque o diálogo era truncado com a categoria, Júnior. Eu lembro, Chico, que eu estava fazendo uma cobertura por volta de 7 horas da noite de um caminhão que tinha entalado ali embaixo do terminal de integração, mais uma vez, né? Praticamente toda semana temos esse problema. E o pessoal estava fazendo greve na frente da prefeitura. Isso na gestão do Edinho Silva. E realmente, você tem razão, são problemas que a categoria, os servidores e também o pessoal dos sindicatos que enfrentam praticamente em qualquer gestão. Muito raramente a gente consegue ter uma conversa um pouco mais tranquila, alguma coisa, porque é claro que o sindicato ele sempre vai querer algumas vantagens de uma forma para proteger também o trabalhador, mas os sindicatos também têm os seus interesses. E também o lado da prefeitura, as coisas mudam quando você está no poder. As coisas se mostram muitas vezes mais dificultosas, né, para você conseguir resolver. Porque quando estamos de fora, encontramos um cenário, né, mas agora você está na gestão, tem outra. É claro, e eu me lembro bem que o Dr. Lapena ele disse de ter uma conversa um pouco mais próxima com os servidores, né? Próximo com o funcionalismo e no plano de governo dele. E isso acabou chamando muita atenção, porque os servidores estão cansados de situações antigas. Eu me lembro de paralisações no governo do Barbieri. Tanto que eles falaram, votamos para mudança. Para mudança. Então eu me lembro do plano de governo dele falando dessa proximidade. E a gente está tendo agora alguns confrontos, algumas coisas que não estão batendo. É claro que perto da categoria toda, eu não sei nem quantas pessoas tinham aí, mas por volta de 100 pessoas, não vejo uma grande massa, aparentemente. Mas na Assembleia tinha quase 600 pessoas. Assembleia tinha bastante. É que nesse dia foi movimentado das 2 horas da tarde até às 6. Sim. Então muita gente trabalha, a questão do horário. De qualquer forma, Bonaldo, eu acredito que a questão seja um pouco menos vantajosa para o trabalhador, essa questão do ticket, né? Porque no salário impactaria diretamente no cálculo de férias, 13º, todos os outros benefícios. Aposentadoria, fundo de garantia, que seria mais vantajoso para o colaborador. Mas é aquela história, né? A gente sabe que muitas pessoas vão ficar descontentes e o governo tem mostrado. Mas eu fico pensando, essa situação e essa forma de negociação, de mandar para a Câmara, etc., em pleno crise de dengue. Você imagina se tem uma greve que seja de um dia, Chico, de 2 dias, só vai trabalhar o serviço essencial. A gente sabe disso. O mínimo para a saúde, o mínimo para a segurança, o mínimo, se para. Então, assim, olha o prejuízo. Eu queria saber se o executivo pensou nisso. Mas a crise de dengue, a gente praticamente desde o começo do ano. A cidade também não pode parar, né, Bonaldo? Não, se houver uma greve. É isso que eu estou falando. O momento em que ele afronta os funcionários de mandar o projeto de lei para a Câmara sem terminar as negociações, em meio a uma crise de dengue com números crescentes. E então, você achou relevante esse nosso conteúdo? Você pode fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, curtir também o conteúdo e outra coisa, né? Compartilhar com seus amigos para que essa informação alcance outras comunidades. E também aquela história, se você quer comentar as notícias, você pode ficar à vontade, tudo aqui no nosso canal do Portal Morada no YouTube.